São Paulo. Durante séculos, o Império Bizantino sobreviveu a conflitos internos e ameaças externas. Tornou-se o centro do mundo mercante e o foco do cristianismo. Mas, assim como a religião serviu para unir o império, ela também o separou. A queda do Império Bizantino, neste episódio de A Tradição Ocidental. E agora o professor da Universidade da Califórnia, Eugene Weber, em sua jornada através da história da civilização ocidental. No último episódio, dissemos que a Igreja Grega Ortodoxa era fundamental à unidade, mesmo à sobrevivência do Império Bizantino. Nos Estados Unidos, com a separação constitucional entre a Igreja e Estado, às vezes é difícil entender como a força política das instituições religiosas pode ser poderosa. Mas no Império Bizantino, a Igreja e o Estado eram um só, e ela prosperava quando o Império prosperava. Foi muito diferente com a Igreja Latina, que jamais conseguiu identificar-se com o Estado romano. No início foi perseguida, e mesmo após ter se tornado a religião do Estado, buscou manter-se autônoma. Quando a Igreja Oriental enviava missionários como estes, eles também eram embaixadores do Estado bizantino. E quando convertiam os governantes pagãos, estes tornavam-se aliados políticos do Império também. Ou, pelo menos, esperava-se que sim. O melhor exemplo desta diplomacia religiosa ocorreu no século IX, quando dois missionários, Cirilo e Metódio, que foram canonizados, produziram uma escrita e uma liturgia que seriam adotadas pelos búlgaros e pelos eslavos dos Balcãs. No 10º século, os eslavos da Rússia as adotaram também. E é por isso que hoje a escrita dos russos é Kirílic, ou, se preferir, cirílica. Entretanto, o outro lado da moeda era que a discórdia religiosa no Império Bizantino facilmente tornou-se uma divisão política e vice-versa. A estabilidade política do Império, mesmo sua unidade, foram afetadas por disputas teológicas. Às vezes, nota-se que a disputa teológica era o esporte favorito dos bizantinos, mais que corridas de bigas. Mas algumas destas disputas teriam resultados graves a longo prazo. Um deles foi a grande diferença entre a visão ortodoxa de que o Cristo tivesse duas naturezas, humana e divina, e a crença rival de que Cristo não possuía humanidade, somente uma natureza, totalmente divina. As pessoas que acreditavam em uma natureza eram chamadas de monofisitas, literalmente, um naturista. Os monofisitas eram bem numerosos no Egito e Síria, onde suas diferentes visões de Cristo foram úteis para afirmar as diferenças políticas contra o governo central de Constantinopla. Assim, a disputa continuou por alguns séculos, tornando-se particularmente amarga no 7º século, quando a unidade era mais necessária. Pois uma nova e explosiva força apareceu no palco mundial.
Na Península Árabe surgiu um profeta. Seu nome era Maomé. E em apenas alguns anos, ele uniu as ferozes e guerreiras tribos árabes numa confederação dedicada à expansão da nova mensagem religiosa, a mensagem do Islã. A revelação de Maomé era de que havia apenas um Deus, Alá, e Maomé era o seu profeta. Houve outros profetas, Moisés, Jesus, mas Maomé disse que era o último e o único a revelar a verdade completa sobre Deus. A religião que ele pregava era simples e acessível, um monoteísmo severo, com nenhuma das complicações que o cristianismo desenvolvera. Um ritual direto, bem parecido com o dos judeus, relacionado à limpeza e higiene. A ênfase em virtudes básicas, como coragem, caridade e hospitalidade. E a importante promessa de que aqueles que morressem em batalha pela fé iriam direto para o paraíso, que o livro sagrado do Islã, o Corão, descreve em detalhes e que parece bem mais divertido que o paraíso dos cristãos ou dos judeus. Combinada com a força militar, a mensagem do Islã provou ser poderosa. Nos 10 anos antes de sua morte, em 632, Maomé uniu todas as tribos e cidades da Arábia. Em 644, 12 anos após sua morte, o Egito e a Líbia também faziam parte do Islã, assim como a Síria, Iraque e Pérsia. Quando o século chegou ao fim, os exércitos árabes haviam derrotado o que restava do Império Persa, haviam sitiado Constantinopla e, em mais 15 anos, expandiram-se da Índia à Espanha. Parte do segredo de seu sucesso é que não eram tão bárbaros quanto pareciam. A Arábia era uma encruzilhada de mercado em especiarias, perfumes e escravos havia muito tempo. E o próprio Maomé era um mercador em Meca, uma grande cidade mercante, e encontrou seu primeiro apoio em Medina, outra cidade mercante. Ele também sabia muito sobre o judaísmo e o cristianismo. Aqui, o profeta aparece cavalgando com Jesus, o que mostra que os árabes não eram tão isolados como poderíamos pensar. Outra parte do sucesso árabe é que eram semitas, falando uma língua semita, próxima ao aramaico falado por gente comum do Iraque até a Palestina. Talvez o fator mais crucial tenha sido sua relativa tolerância religiosa. Esta é a cena de um serviço de Páscoa dos judeus, realizada na Espanha sob domínio muçulmano. Os muçulmanos não tentaram exterminar os que acreditavam no judaísmo, cristianismo ou outra fé. Simplesmente adotaram uma revelação superior, que os tornava o povo escolhido, com direito a privilégios especiais e acesso exclusivo aos céus, e que fazia dos não-muçulmanos cidadãos de segunda categoria, tolerados, mas um pouco desprezados. Os muçulmanos não precisavam pagar impostos, apenas não-muçulmanos pagavam impostos. Claro que este era um forte argumento para a conversão, assim como para que os muçulmanos tolerassem os infiéis à sua volta. E embora os não-muçulmanos tivessem que arcar com todo o peso dos impostos, não pagavam mais, às vezes até menos, do que antes de ser conquistados. E se fossem dissidentes religiosos em conflito com Constantinopla e com a Igreja Ortodoxa, sentiam-se mais livres para venerar a sua maneira na dominação muçulmana do que na dominação bizantina.
Esta é a história da igreja copta no Egito. Monofisitas que preferiram a tolerância muçulmana à perseguição ortodoxa. Mas a tolerância muçulmana não era só sobre impostos e não crentes. Uma característica atraente dos árabes é que eles eram culturalmente tolerantes, curiosos, prontos a adaptar tradições que encontravam nas civilizações que conquistavam. Eles assumiram as formas de governo persa e bizantina completas, com sua burocracia e absolutismo. Também preservaram a herança cultural da Grécia e Pérsia. Filosofia, geografia, astronomia, matemática, química e, em muitos casos, chegaram a aperfeiçoá-las. O árabe tornou-se o que o grego fora para o mundo helenístico, a língua comum de um mundo islâmico que ia das Índias Orientais até a Espanha. Criou um tipo de rede internacional de letras e ciência, onde escritores na Espanha podiam afetar os pensadores na Pérsia e onde filósofos da Índia podiam ler o que era escrito no norte da África. Os árabes transmitiram os trabalhos de Aristóteles, mostrado aqui num manuscrito do século XIII, e os trabalhos de Platão, quando ambos foram esquecidos no Ocidente. Os árabes aperfeiçoaram a ciência médica grega na Pérsia e a disseminaram. E isto, por exemplo, é um médico preparando um xarope para tosse. A medicina árabe estava suficientemente mais avançada que a europeia, a ponto de, quando a primeira escola médica europeia foi fundada em Salerno, na Itália, no século X, o corpo docente ser de muçulmanos. Sua arquitetura influenciou o design ocidental, principalmente nos minaretes das mesquitas, refletidos em nossas torres de sinos. Emprestaram dos hindus o que agora chamamos de numerais arábicos. Utilizaram uma invenção chinesa, o papel, e podemos ver pelas palavras que usamos hoje, álgebra, álcool, zênite, zero, como afetaram também nossas ciências. Militarmente, o Islã foi detido no 8º século. Em 718, os árabes foram detidos no Oriente após sitiar Constantinopla por um ano. E em 733, foram expulsos da Gália pelos francos. Mas a influência de sua civilização iria afetar a Europa atrasada por muitos séculos. Voltando a Bizâncio, outro efeito do conflito religioso com efeitos a longo prazo foi uma luta longa e amarga, dividindo os cristãos entre os que adoravam ícones, isto é, imagens como estas de Abraão ou Davi, e os que queriam banir os ícones, conhecidos como iconoclastas, literalmente, quebradores de imagens. Neste manuscrito bizantino, um grupo de bispos expressa sua desaprovação a uma imagem de Cristo. Os ícones, mostrando Cristo, a Virgem Maria e vários outros santos, tornaram-se objetos de adoração tremendamente populares, relacionados à cura, proteção e todos os tipos de milagres. Mais uma vez, as profundas diferenças culturais dividiram o Oriente e o Ocidente. As províncias orientais, mais próximas das tradições judias e muçulmanas, foram as que mais se opuseram à adoração dos ícones. Por sua vez, o Ocidente considerava o iconoclasmo oriental como um sacrilégio e heresia. Isto dividiu o Império por mais de 100 anos, entre 726, quando o imperador bizantino Léo III ordenou que todos os ícones fossem destruídos, e 843, quando os ícones foram finalmente restabelecidos de uma vez por todas. Ajudou também a dividir a cristandade entre Roma e Constantinopla.
pois o patriarca de Constantinopla era a favor do iconoclasmo, enquanto o Papa de Roma era contra. Isto significa que, após o 8º século, os papas romanos não procuravam mais o apoio de Constantinopla contra os bárbaros, mas pediam ajuda aos bárbaros no conflito religioso contra Constantinopla. Na verdade, a quebra formal da cristandade ocorreria em 1054, quando o Papa Leão IX, em Roma, e o patriarca Miguel Cerulário, em Constantinopla, excomungaram-se mutuamente. Foi aí que a divisão política que crescia há séculos entre o Oriente e o Ocidente foi confirmada por uma divisão religiosa que persiste até hoje. Oficialmente, o rompimento aconteceu, pois quando os romanos e bizantinos pararam de discordar sobre os ícones, discordavam se os padres deveriam casar-se ou usar barba, ou se o pão do sacramento deveria ser fermentado ou não, e se o credo, a declaração oficial dos artigos mais essenciais da fé, deveria ter o Espírito Santo antes de pai e filho, ou pai através do filho. Entretanto, por trás das diferenças doutrinais, estava o desprezo do latim pelo grego e o desdém do império legítimo em Constantinopla pelo império arrogante do Ocidente, agora comandado pelos bárbaros. Atrás disso tudo, provavelmente havia o fato de que o império não era mais unido, que suas partes haviam se tornado muito diferentes, com uma falando latim e a outra grego. E assim, o mundo mediterrâneo, que já fora unido por uma cultura bilíngue, estava agora dividido em duas metades, que não podiam mais se entender. A única coisa que o Oriente e o Ocidente tinham em comum no 8º ou 9º século era a concordância de que Constantinopla era a cidade, o grande mercado, o foco do cristianismo e do mundo mercante. Constantinopla tinha extensas ruas pavimentadas. Era cheia de arcadas, com inúmeras lojas, água corrente em todos os bairros, um hipódromo maior que o Coliseu. E 4 cavalos dourados acima do lugar do imperador, que mais tarde foram roubados pelos venezianos para adornar a fachada de sua basílica. E acima de tudo, a maravilhosa Santa Sofia, a grande catedral reconstruída pelo imperador Justiniano no 6º século, depois que a igreja anterior fora queimada numa revolta. O porto estava cheio, os bazares cheios de gente e havia mercadorias de todo o mundo. Um visitante exclamou em 1161: grande agitação e alvoroço predominam em Constantinopla, em consequência da influência de muitos mercadores que chegam por terra e mar, de todas as partes do mundo, da Babilônia e Mesopotâmia, da Média e Pérsia, do Egito e Palestina, da Rússia e Hungria e do Ocidente. É possível ter uma vaga ideia de como era olhando o local hoje ou vendo a arquitetura, que imita o estilo bizantino dos domos das igrejas em Moscou. Este aqui, em Périgueux, na França. E vendo Veneza, onde São Marco é a cópia do século XI de uma igreja bizantina do século VI, e onde muitos dos palácios lembram um estilo bizantino. Mas no 9º e 10º séculos, quando Constantinopla era a maravilha da cristandade, o Ocidente era retrógrado.
não tinha muito a oferecer ao Oriente em troca de sedas e especiarias. Um pouco de ferro e madeira, escravos, a maioria eslavos, capturados ou raptados, de onde surgiu o termo escravos, e eventualmente tecidos de lã, que aumentavam o poder de troca. Mas por muito tempo, os bizantinos desprezavam os ocidentais, considerando-os bárbaros que eram, ou bárbaros pobres, o que era ainda pior. E os ocidentais desprezavam os bizantinos, considerando-os efeminados, desonestos e malvados. Comiam comidas chiques, usavam roupas chiques, lavavam-se demais, as mulheres pintavam-se e os homens contratavam outros homens para lutar por eles. Assim, os ocidentais desdenhavam os bizantinos, mas invejavam suas riquezas. E esta atração que os levava ao glamour e esplendor de Constantinopla era perigosa, pois se todos os caminhos levam à cidade, a nova Roma, então todos iriam para lá, com boas ou más intenções. O Império Bizantino já havia sido acossado por várias pressões, os turcos da Anatólia, os normandos na Itália e Grécia,